Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Voz Negra da História. Meu nome é Lúcio e hoje nós estamos aqui na Torre de Belém, em Portugal, para apresentar este ponto que foi de onde saíram os navegadores portugueses para roubar, assassinar e destruir as terras africanas e americanas. Daqui eles partiram aqui durante o século XVI, era um porto. Deste porto, os barcos saíam para essas descobertas que eles falam, né? Na verdade, tratavam-se de uma invasão onde eles invadiam territórios em busca de metais preciosos e tudo isso em nome de Deus, em nome do projeto cristão, que era o projeto de colonização. Esse projeto que aqui ocorreu no ano de 1500, né? Em março de 1500, a gente tem a caravela de Pedro Álvares Cabral, que vai sair aqui deste local de onde eu estou. Essa caravela é muito importante a gente ressaltar que ela estava a benefício do rei Dom Manuel, que era o rei daquela época. Essa caravela tinha o objetivo de alcançar um território até então nunca visto antes. Que território era esse? Era o território que hoje nós conhecemos como Brasil. Mas até então era um território que eu defendo e já era conhecido por essas cortes portuguesas. Então este rei, ele ordena essas tropas saírem daqui com mais de 1000 homens. Foi um grande evento aqui em Lisboa, essa partida de Pedro Álvares Cabral, essa partida genocida, assassina, racista e tudo de ruim que a gente for pensar. Essa foi uma partida muito grande, muitas pessoas aqui reunidas, foram mais de 1500 homens nos barcos, então já dá pra gente entender que o rei de Portugal, ele sabia o que ele ia encontrar naquela terra. Ao meu ver, o objetivo era para roubar todos os materiais, todos os metais preciosos que tinham naquela terra. Eles defendiam, na verdade, que tratava-se de um projeto cristão, né, de um projeto de cristianizar, tudo era em nome de Deus. E que Deus era esse que eles estavam defendendo? Que esse Deus é um Deus criado aqui na Europa, principalmente é importante que a gente se volte à era romana. O Império Romano, durante vários séculos, dominou toda essa região aqui onde eu estou. Então vamos falar ali do ano 1 a.C., a gente tem ali essas regiões de Roma sendo dominadas, a gente tem ali a figura de Jesus Cristo, né, que vai ser um homem nascido ali na Galileia, Judeia, naquela região ali, que vai cativar todos os judeus que estavam ali. Este homem chamado Jesus Cristo, ele vai pregar o amor. Até então Roma, como era um império muito grande, não defendia essa ideia de amor, de igualdade, de respeito. Jesus vai passar a ser perseguido ali naquele local. Então eu estou a falar aqui do Jesus histórico, não do Jesus messiânico que as pessoas creem, né? Estou falando do Jesus histórico, aquele que real existiu. Esse Jesus foi um homem que lutou contra essas atrocidades romanas, foi então ali todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele foram perseguidas, o próprio foi crucificado e durante vários anos Roma vai tentar apagar qualquer manifestação que defenda esse nome de Jesus Cristo. Então Roma vai perseguir todos aqueles que eram próximos de Jesus Cristo, que defendiam também essas mesmas ideias deles. É importante que a gente ressalta que Jesus Cristo nasceu em um território judeu, né, em um território onde essas pessoas que estavam ali com ele eram pessoas judias. Judias são pessoas que acreditavam em um Deus. E essas pessoas estavam esperando um Messias, pois eram pessoas que estavam veementemente sendo invadidas por povos românicos, germânicos, bárbaros. Elas estavam esperando o Messias. Jesus Cristo surgiu nesse contexto. E após a sua morte, algumas dessas pessoas vão começar a cultuar e a divulgar as ideias de amor. Roma vai enxergar isso como uma ameaça, por isso ela vai tentar aniquilar todos os cristãos naquele primeiro momento. A gente vai ter os primeiros séculos pós Jesus Cristo de perseguição aos cristãos novos. Porém, a partir do século IV, nós vamos ter ali o imperador Constantino, que vai ser o primeiro imperador que ele vai oficializar este cristianismo. Ele vai permitir com que todos os romanos eles cultuem ali o Deus dele, Jesus Cristo, que até então não era permitido. No ano de 313, Constantino vai editar o Édito de Milão, que vai ser um documento que ele vai permitir com que todos os romanos cultuem este Deus. E logo uns anos em seguida a gente vai ter o Teodósio, no ano de 380. Né? Ele vai editar ali o Édito de Tessalônica, que vai ser o documento que vai oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império. Então a partir desse momento é muito importante que a gente entenda que o cristianismo ele nasce ali com uma estratégia política de dominação romana, para que Roma estabeleça a paz dela, porque estava tendo muitos conflitos em função dos cristãos e
de Roma não aceitar. Então, uma estratégia política, Roma se passa a ser cristã e todos os territórios que Roma domina vão se passar a ser cristãos também, inclusive aqui onde eu estou, Portugal. Então a gente vai ter esses reinos, todas as regiões dominadas por Roma, regiões cristãs. Preciso que a gente entenda que cristianismo é esse, que cristianismo que está sendo defendido. Então no século XVI, a gente vai ter esses barcos saindo daqui, todos esses barcos vão estar carregando o quê? Em nome de Deus, em nome da cruz. Eles vão estar levando essa fé. Então a gente tem que entender que fé é essa, é uma fé assassina, é uma fé homofóbica, é uma fé racista, que foi criada para nos silenciar, para nos matar. Por que eu digo isso? Essas caravelas saindo daqui, invadindo espaços africanos, em nome de Deus, eles vão escravizar os seres que eles vão encontrar nestes espaços africanos. Principalmente pessoas como eu, pessoas negras, serão escravizadas em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eles vão divulgar a ideia, principalmente esses portugueses, racistas, assassinos, vão divulgar a ideia de que o negro e a negra devem trabalhar para sofrer como Jesus Cristo sofreu como com Roma. Ou seja, é uma defesa de uma religião assassina naquele período. Então, não só isso, a gente vai ter aqui na Europa também a reforma protestante no século XVI, que vai ser quando Lutero, em uma igreja na Alemanha, em 1516, ele prega ali as suas 95 teses e ele vai discordar da Igreja Católica e vai criar uma nova vertente, a vertente protestante, onde ele vai falar que não deve seguir a religião católica, mas a protestante. Então é importante que a gente entenda que essas duas vertentes, tanto o catolicismo, tanto o protestantismo, serão vertentes assassinas com nós enquanto povos negros. E com a falsa abolição ocorrendo em 1888, a população negra jogada sem rumo no Brasil, vão ocupar centros periféricos, estarão abandonadas pelo Estado. Então, ao longo do século XX, a gente vai perceber o catolicismo perdendo força e a gente vai ter a presença do protestantismo ganhando força. E com isso, líderes carismáticos que vão utilizar desse discurso assassino aqui de Deus. Um Deus que é europeu, um Deus que foi criado aqui, sendo defendido no Brasil por esses líderes políticos. O que esses líderes políticos vão falar? Que em nome de Deus eles devem governar. Então, o meu objetivo ao fazer este vídeo é alertar para que você se conscientize desse Deus alienante que está aí, desse Deus que foi criado aqui na Europa. Que você perceba o quanto que Roma, desde a oficialização do cristianismo por Roma, o quanto que o cristianismo foi criado para defender a ideia de trabalho, né, de que o negro deve trabalhar e de nos alienar, de nos apagar enquanto sujeito histórico. É em nome de Deus, excluindo tudo que você faz. Né? Ao invés de você se agradecer, você perde a sua autoestima para usar a Deus como seu responsável por tudo que você fez na face da terra. Mas na verdade não. Na verdade o que prevalece é o nosso eu, a nossa vontade, as nossas ações. É isso que devem ser defendidos, acreditar em si próprio. Então o objetivo é denunciar o quanto esse Deus criado aqui é um Deus homofóbico, racista e que prega a união familiar de que não nos corresponde. Uma união familiar que foi criada aqui na Europa para frente, uma união familiar branca por uma mulher e por um homem. É nessas duas figuras, ou seja, algo criado aqui que não corresponde às nossas ideias, os nossos costumes, os nossos hábitos enquanto negros e negras, principalmente advindos da África, onde nós vamos ter todas as nossas religiões, todos os nossos costumes, todos os nossos hábitos sendo demonizados por eles. Eles vão nos demonizar para os costumes que seguimos em África, todas as nossas religiões. A resistência do candomblé hoje no Brasil sendo perseguida é a grande prova disso, do quanto que o cristianismo quer nos matar enquanto seres que nos queremos apenas liberdade. Eu faço essa denúncia enquanto um brasileiro exilado do governo Bolsonaro aqui em Portugal, vendo o quanto que o Brasil e a América está sendo catequizada por este Deus e o quanto está formando pessoas alienantes, pessoas que não conseguem perceber a realidade política que as rodeia. Políticos estão utilizando o nome de Deus para se promoverem. Temos aí o falso governo que se intitula como presidente, que utiliza o nome de Jesus para representar e para discursar o ódio. Um ódio de que é um Deus que não nos representa, que é um Deus branco, criado aqui. Acredite em si próprio, acredite nos seus sentimentos, nas suas ações, nos seus sonhos, em tudo que você sente. É isso que vale. Não existe nenhum ser superior que é responsável pela sua existência. Isso é apenas uma ideia criada para te controlar e para te matar, para fazer com que você se mate, no que você se mate o que você tem por dentro, que foi o que ocorreu comigo. Aqui, estando aqui, eu consigo perceber o quanto que essa ideia é assassina. E vemos aqui essa torre, que é uma torre que foi construída durante a Era das Navegações. Essa torre, ela representa isso. Ela foi construída pelo rei, né, pelo rei Manuel, na época da colonização, no século XVI. É uma torre, é uma fortaleza que foi construída para estar aqui, para receber esses barcos. Não só para receber, mas ver a partida desses barcos irem assassinar. Então, eu estando aqui em um país hoje que não conseguiu nem aproveitar as próprias riquezas de aqueles que mesmo roubaram,
Estou aqui para fazer essa denúncia. Estamos aqui para ocupar e para fazer uma outra história, né? Para mudar essa história eurocêntrica, machista de homens brancos que descobriram, e para desconstruir essa ideia, para dizer que na verdade eles foram para destruir, roubar e assassinar. Se inscreva no meu canal, pode deixar aí o seu comentário, se você discorda, se você concorda com o que foi dito aqui, e até o próximo.